Um amor tem prazo de validade? Não. Ciúme é sinal de amor? Com certeza. Por que é impossível amar e ser feliz? Porque o amor é uma doença da alma. Será que as pessoas esperam demais do amor? Sempre. Pondé, hoje a gente vai falar do amor romântico, aquele amor que faz suspirar e que, quando é correspondido, forma casais. Desde quando o homem conhece esse amor, Pondé? Olha, Thaís, se a gente quiser dar uma resposta que tem alguma fundamentação histórica, desde o tempo da Grécia Antiga, você tem histórias que falam desse tipo de amor. E são histórias que normalmente falam desse tipo de amor como uma espécie de doença da alma. Como se fala em grego, pathos, que dá a palavra patologia, que é estudo dos processos mórbidos e tal. Então, desde aquela época, no Ocidente, pelo menos, isso já aparece nos textos. Portanto, já se conhecia. Na Idade Média, você tem todo um retorno muito forte desse tipo de literatura que vai influenciar o movimento romântico no século XVIII e XIX, que é essa história do amor que você suspira e que você fica obcecado, ela por ele por ela. Normalmente são textos que falam de amor heterossexual, né? E que um dos dois morre, ela é casada, ele é o fiel escudeiro do marido dela, que é sempre um cara super legal. Então é uma história que o Otávio Paz, aquele poeta mexicano, definia como essa história de amor medieval, cortês, como a gente fala, que é a matriz do amor romântico, século XII, XIII, tá? Para situar um pouco na Europa, são histórias que colocam em conflito o desejo e a virtude. Aparentemente, quanto mais o amor é reprimido, quanto mais ele é impossível, mais forte ele fica. Prova que ele é desejo. Então já tem um tempo que a gente conhece, pelo menos uns 2.500 anos. Agora a gente vai ouvir o que uma especialista em casamentos, que agora se chama matchmaker, a Cláudia Toledo, o que ela diz sobre o que fazem os homens e mulheres darem certo e o que hoje eles estão procurando no outro. Vamos falar sobre os requisitos que as pessoas procuram no pretendente, não é? Os homens procuram alguns requisitos diferentes das mulheres. Então, os homens, por exemplo, eles ficam mais atentos à beleza física, e isso também depende o que é beleza para cada um, né? E é muito importante compreender isso. Mas sempre buscam alguém por quem tenham atração, né? Sexual, atratividade, beleza, simpatia, amorosidade, facilidade de relacionamentos. E os homens também gostam das mulheres seguras e poderosas, né? É uma diferença com os anos que veio acontecendo na busca. E já as mulheres procuram, sim, os homens fortes, poderosos, inteligentes. A mulher procura o homem, em geral, pela profissão, vendo se ela se adequa com a profissão daquele candidato. Se você está procurando alguém, é importante, sim, conhecer a família. Porque para o relacionamento durar a longo prazo, é importante que as famílias se unam. Acho que ela falou algumas coisas que eu entendo que fazem muito sentido, né? Por exemplo, apesar de que ela tem que falar isso numa forma... A gente sabe, a gente está no mundo do marketing, então a mulher se preocupa com a profissão do cara, né? Se ela se adapta à profissão do cara. Quando ela está falando de dinheiro. Então, mas ela tem que falar. Mas eu entendo ela, porque inclusive se ela falar assim, ela não tem cliente, né? Então ela tem que falar, não, a mulher se preocupa com a profissão do cara, para ver se ela se adapta à profissão do cara. Quer dizer, as mulheres e os pais das mulheres se preocupam com a profissão dos caras, acho que há 400 mil anos, certo? Quando ela fala do interesse dos caras pelas meninas, a beleza física, né? A famosa questão do homem ser muito atraído pela beleza física, mas também pela simpatia, pelo senso de humor, né? E aí ela fala que a mudança das épocas faz com que os homens estejam cada vez mais interessados por mulheres poderosas. Pode ser verdade, ela é especialista em fazer casamentos, eu não. Mas eu tenho a impressão que isso é marketing, certo? Dela. Eu não acho que os homens estão lidando tão bem assim com mulheres poderosas. Pondé, já que você me enrolou quando eu te perguntei quanto tempo dura o amor, e nós perguntamos para outras pessoas sobre qual a validade do amor. Quanto tempo ele dura? Vamos ver o que elas responderam. Quanto tempo dura o amor? É uma pergunta muito simples, mas tem uma resposta muito profunda. Eu acho que o amor ele pode durar uma vida inteira, só depende se as pessoas estão dispostas a isso, né? Eu acho que o amor dura o infinito do presente. E se o amor for verdadeiro mesmo, eu acho que ele dura pra sempre. O amor não tem tempo pra durar. O meu durou 17 anos e uma pensão caríssima. Não existe uma regra para quanto o amor dura. O amor vai durar dependendo da sua relação que você tem com cada um.
Se for de verdade, pode ser pra sempre. Olha, achei interessante a fala do cara. O meu durou 17 anos e uma baita de uma pensão. É engraçado que amor é uma coisa que esse assunto, ele é trabalhado muito do plano ideal, né? No plano da idealização, que normalmente acontece. Ou ele é alguma coisa que, como você está implicado com ele, a sua visão passa por esse fato de você estar implicado com o esforço, com a tentativa, aquela coisa de é uma conquista diária, o esforço, o que de fato acontece no cotidiano. E às vezes, como ele é muito idealizado, também ele descamba para aquela fala muito engraçada do cara. Olha, o meu durou 17 anos e virou uma baita de uma pensão terrível. Então, assim, olha, o amor é uma caca. Normalmente, quem fala mal do amor é porque está sofrendo por causa do amor. O filósofo francês Pascal Bruckner, que você gosta, disse que as pessoas estão idealizando demais o amor, que antigamente elas diluíam os interesses. Então, os interesses estavam voltados, por exemplo, para a religião, para a política, para a família. E agora, como muito disso perdeu o valor para muitas pessoas, então agora os interesses delas se voltam para uma quantidade menor de coisas. Por exemplo, o trabalho e amor. E qual que é o resultado disso? O resultado de que as pessoas jogam todas as expectativas dela em cima dos ombros do ser amado. Então elas esperam que todas as alegrias venham dele, todas as satisfações venham dele. E ele chega mesmo a dizer que se antes o tédio matava o casamento, agora o que mata o casamento é o amor. Só que o amor visto de uma forma muito superestimada. Você concorda? É interessante porque antes do Bruckner falar sobre isso, aquele sociólogo muito famoso, Bauman, né, quando ele escreve o livro dele sobre ética pós-moderna, ainda no final do século passado, ele chama atenção para o fato de que havia excesso de expectativa de que o amor fosse a última fronteira em que as pessoas fazem o bem, certo? Mas falando de amor, não de freira, padre, pai e filho, amor romântico, esse que você falou aí do Bruckner. E aí o Bauman já apontava essa tendência numa chave da discussão ética. Então, qual é a única esperança da ética na pós-modernidade? É a ética de quem ama, que faz a gente voltar para o tema do Bruckner, que é o amor morre de tanta expectativa que se aloca nele. Isso é muito claro inclusive na frase que a gente comentou, que foi citada pelo Marcelo Duarte há pouco, né? Essa coisa que o amor, você nunca pede mais do que você quer. É um absurdo. Qualquer pessoa que tenha tido uma mínima experiência de amor de fato, e não esse amor que hoje, inclusive, colocam na cabeça dos mais jovens, de que você vai amar e você vai respeitar e você sempre vai dizer a verdade. Não! Às vezes você vai mentir, vai meter os pés pelas mãos, vai morrer de medo e às vezes você não consegue respeitar porque você se sente um dependente, que você atravessa o samba. Então vamos colocar no terreno prático. Quando a gente fala carregar de expectativas demasiadas, a gente está falando o quê? A gente está falando, por exemplo, que hoje muita gente espera que o amor seja, como diz o Bruckner, a salvação secular. Exatamente. Você tem duas pessoas que vivem, se amam e tal. Uma delas passa por uma experiência e se apaixona por outra pessoa. E aí essa que foi abandonada, não, ela não vai sentir ciúme, porque é uma pessoa, como é que é? Uma pessoa bem resolvida. Eu odeio essa expressão. É uma expressão que eu odeio. É uma pessoa bem resolvida. Eu não confio em ninguém que é bem resolvido. Então assim, ela é bem resolvida, ela não é ciumenta, ela superou. Então isso faz parte do que a gente está chamando de expectativas exageradas em cima do amor. Ele tem que não só ser perfeito, como ele tem que despertar outros bons sentimentos em quem ama. Isso, exatamente, essa coisa de que, então, se você ama uma pessoa, então você só tem bons sentimentos em relação a ela. Que a pessoa que já passou por uma experiência amorosa sabe que isso não é verdade. Às vezes, justamente porque você é louco pelaquela pessoa, amorosamente falando, é que você tem todo tipo de sentimento. Agora a gente vai ver um filme que se chama justamente Afinidades Eletivas, que é baseado no romance do Goethe, que leva o mesmo nome e é considerado não só um belo exemplo do amor romântico, mas também das consequências, às vezes funestas, do amor romântico. E dentro desse sentido, a história é o quê? Você tem um casal que é casado e eles trazem, então, para passar um período, a sobrinha dela e um amigo dele, chamado Capitão, que era sozinho. E a intenção deles é de fazer com que a sobrinha e o Capitão se casassem. Só que o que acontece é que, na verdade, surge uma atração gigantesca entre o marido dela, da tia, e a sobrinha dela. E eles se apaixonam. Só que esse apaixonar-se
que aí vem a tese de afinidades eletivas, é de que haveria partículas na alma das pessoas que buscam aquelas partículas que estão na alma de uma outra pessoa. E que quando essas partículas se encontram, a fusão é imediata. Não tem o que fazer, eles se misturam. E isso vai acontecendo no romance, nos detalhes, nas conversas, nos interesses, nos hábitos. Você elege, não é você, são as partículas que compõem a sua alma. Então, você não tem o que fazer. Quer dizer, mesmo ele tentando resistir, e ela também, porque é a tia, e ele porque é casado com ela, e eles vão se enrolando, e ao longo do processo vai ficando absolutamente impossível os dois vão ficarem juntos. E você acredita que exista hoje a gente chama de química, né? Mas no sentido metafórico. É exatamente essa a ideia. E você acredita nisso, Pondé? Eu acho que química? Sim, pode acontecer, sim. Não acho que necessariamente acontece com todo mundo, né? Quando se fala que o amor é uma experiência universal, eu não sei se é universal no sentido que todo mundo vive, mas acho que faz parte do imaginário universal. E, na realidade, eu suspeito, e não só sou eu que suspeito isso, de que toda essa literatura sobre amor romântico, ela está justificada, ela está sustentada na experiência de algumas pessoas. E que essa experiência, ela é tão impressionante, né, na sua força de encantamento, que foi transposta para a literatura. Exatamente. E eu acho que existe, sim. Você pode, de repente, conhecer uma pessoa, seja lá em que ambiente for, e de repente rolar uma química, e isso pode gerar coisas boas ou pode gerar grandes problemas. Então agora a gente vai ver o que nos disse o Rodrigo Fontes. Ele é diretor do Tinder, que é o aplicativo que promove encontros amorosos no Brasil e no mundo. Os aplicativos de relacionamento, notadamente o Tinder, são parte indissociável do processo de você conhecer pessoas novas, né? Fazem parte desse ritual. Quando a gente fala especificamente da geração Z, para quem o Tinder é pensado, isso é ainda mais forte. Não existe uma diferença muito clara entre digital e físico, são mundos muito fluidos entre si. Muitas vezes é muito mais natural para eles você encontrar alguém no Tinder e você pode navegar pelos perfis do que esbarrar com uma pessoa estranha na rua, que você não teve a oportunidade de ler a bio antes, não teve a oportunidade de ver as fotos, não teve a oportunidade de ver os interesses, né? Então o Tinder se consolidou como um lugar para você conhecer pessoas que de outra forma você não conheceria. Mas para quê? A verdade é que é para o que você quiser, né? Seja para encontrar uma pessoa, a pessoa da sua vida, seja para encontrar uma pessoa para uma saída, para uma ficada, seja para encontrar alguém que vai te apresentar uma cidade que você ainda não conheceu, que você vai visitar pela primeira vez, ou que você está indo morar, ou até mesmo se você não sabe o que você está buscando. Entrou no Tinder e está aberto às possibilidades que vão aparecer para você. Então existe amor no Tinder? Existe muito amor no Tinder. Se a gente procurar nas redes sociais, tem muitas histórias de casamentos, de namoros, de rolos que deram certo, de rolos que deram errado, mas viraram boas histórias, ou viraram uma amizade. Tem até um meme que de vez em quando a gente vê com o nenenzinho vestido com uma roupa, eu sou o resultado de um match do Tinder. Mas a grande verdade é que os relacionamentos que acontecem e as conexões que acontecem ali são as conexões que você quiser. Pondé, é possível começar no Tinder e terminar em amor? Olha, eu acho que em tese deve ser, porque muitas vezes você conhece uma pessoa e de repente você fica com tesão e transa, e isso gera um tipo de afetividade mais comprometida, gera expectativa, gera afeto. Então eu não sei porque a priori, se isso acontece via um aplicativo, sinceramente tornaria inviável o processo. Agora, o que se fala é que, de repente, por conta de ter tantas opções e de ser tão fácil percorrer o menu, fica uma coisa de que não dá nem tempo de você ficar de novo ou mais do que 2 vezes com a pessoa, porque a existência do menu, da grande oferta, faz com que você fique assim na vitrine de uma loja de sapatos sem conseguir decidir, ou de carro, ou de livros, seja lá o que você quiser, entendeu? Então, a crítica, o que leva muita gente a achar que o Tinder, o tipo de ferramenta dificultaria vínculos que não fossem só sexuais ou vínculos mais leves, é a expectativa com relação à oferta, que é muito alta. Você tem muita opção, e aí você fica achando que você fica com essa, e você perde essa aqui, e tem essa outra, e tem mais essa, e 250 estão afim de você, pelo menos deram match com você, e aí? Você tem que dar conta das 250. Vai que a outra é melhor do que a que você ficou. Então eu acho que é um caso típico do efeito da sociedade de consumo sobre o desejo. Mas, Pondé, o Tinder não aumenta a possibilidade de um encontro amoroso, de um encontro de almas, como dizia Goethe?
Porque se a oferta é maior, você tem mais chances de encontrar alguém com que você se dê bem, que você chegue a amar, não é? Você tem mais chances de explorar, mais chances de dar sorte, não? Então, aí eu acho que você toca num tema que é assaz histórico. Tem uma densidade histórica que é assim, será que de fato o amor, tal como foi narrado na literatura, pelo menos desde a Grécia Antiga para cá no Ocidente, será que esse amor, será que ele não tem certos limites históricos para que ele aconteça daquela forma? O que eu quero dizer é o seguinte, será que talvez no mundo que a gente vive hoje não fique mais difícil você ter essas tais partículas, ou elas não existam mais, ou uma teoria superada, entende? Porque se eu assumir a teoria tal como ela é, na tua pergunta, eu vou pensar o seguinte, olha, então eu vou entrar no Tinder e vai chegar uma hora que eu vou encontrar com uma menina e vai rolar as partículas, vai rolar uma afinidade eletiva e a gente é o amor da minha vida, certo? Talvez por isso, inclusive, muita gente por aí, inclusive psicólogos, levantam a hipótese de que o amor romântico vai desaparecendo. Talvez o capitalismo, como modo de produção, vai excluir a expectativa romântica. Não é à toa que o romantismo é um movimento de reação à modernização burguesa, que aponta na modernização burguesa uma destruição da experiência humana e idealiza o amor como a última forma de resistência a isso.